Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Luiz Henrique, vou estar contribuindo aí para a maratona de vocês nessa reta final da PGE Goiás, da melhor forma possível. Sei que são poucos dias aí, né, até a data da prova objetiva, e para quem quer passar em todo o concurso, tem que estar esperto também nas datas das próximas provas. Inclusive, a prova discursiva vai ser um mês depois da primeira etapa. Então, eu tenho uma certa experiência, né, com provas de concurso. Eu fui recentemente aprovado nomeado para procurador do Estado de Minas Gerais e hoje eu sou procurador da Fazenda. Tive uma larga experiência nessa parte de provas objetivas, subjetivas, inclusive provas orais. E posso dizer para vocês que ninguém tem a fórmula mágica. Eu não vou apresentar aqui uma receita que todo mundo vai seguir e vai dar certo. Não é bem por aí. Até porque cada um tem suas individualidades, sua rotina, seu cronograma. Então, aqui vai ser uma abordagem, uma mentoria coletiva, mas no sentido de traçar estratégias a partir do que a FCC cobra. Lembrando que, embora a FCC seja a banca organizadora, há uma interferência da própria Procuradoria do Estado de Goiás, no sentido de inserir ou retirar pontos do edital. Mas a carga de trabalho efetivamente exercida na prova é feita pela banca FCC. Sendo assim, o banco de dados que ela vai utilizar é da própria FCC. Então, o estilo de abordagem não vai se aproximar nem com o CESP, nem com a FGV, por exemplo, e também não vai ter aquela pegada de banca própria. Mas a FCC, ela tenta alinhar o seu banco de dados de questões às peculiaridades do concurso específico. Então, ela estuda, de fato, a legislação local e ela faz, de fato, uma análise comparativa da legislação local com a legislação federal em contraprestação, em conjunto com o entendimento do STF e do STJ. Então, é uma prova bem inteligente e, por isso, ela foi considerada aí uma das provas mais difíceis do ano 2021. Inclusive, a PGA Amazonas, que foi feita logo depois, também foi uma prova considerada bem difícil, justamente porque a banca ela realmente estuda e se debruça em relação à legislação local daquele ente. Então, vamos lá. Nós vamos ter agora 25 dias até a data da prova. Na verdade, 19 dias úteis, né? Se a gente considerar aí de segunda a sexta. E aí a gente vai ter uma folga aí de 6 dias, considerando os sábados e os domingos. Então, o cronograma vai ser bem apertado para a quantidade de assuntos que devem ser estudados. Eu estou partindo aqui da premissa também de que todo mundo já venceu grande parte do edital e aqueles que não venceram a maioria do edital vão conseguir escolher a dedo os pontos para serem estudados nessa reta final. Então, o pano de fundo de vocês, que vocês devem analisar para estabelecer como parâmetro, vão ser as provas da PGA Amazonas 2022, a própria PGA Goiás 2021, PGA Amapá, Tocantins e Maranhão. Todas as provas de Procuradoria de Estado realizadas pela FCC nos últimos anos. Não recomendo que vocês ampliem esse leque de análise antes de fechar o diagnóstico dessas provas. Por quê? A FCC ela muda um pouco o perfil a depender da carreira. Então, por exemplo, nas provas de defensor público, você vai observar uma cobrança até mais doutrinária do que nas provas de procuradoria. As provas de procuradoria, elas envolvem realmente uma atuação mais pragmática, uma cobrança, de fato, mais prática do que uma cobrança mais doutrinária. Isso em relação à FCC nas provas de procuradoria. Então, é esse o perfil que nós vamos esperar na próxima prova da PGE Goiás. Agora, isso não impede que, caso você esteja estudando um assunto específico, por exemplo,
responsabilidade civil do Estado, no âmbito administrativo ou no âmbito civil, civilista privado. Você vai filtrar e você primeiro resolve as questões de procurador e, ao mesmo tempo, você vai ali, quando esgotar o tema, acrescentar questões de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, delegado, entre outras carreiras. Não há problema nisso. Mas, para que você consiga fazer um diagnóstico, é preciso que você consiga analisar a forma da cobrança da prova como um todo, e não ela de forma recortada. Então, quando você faz esse tipo de análise, você consegue estabelecer e até prever o que ela vai cobrar na próxima prova. Então, a distribuição da prova atual, ela vai seguir o mesmo parâmetro da última prova. Então, você 15 questões de constitucional, 20 administrativo, 15 de direito tributário, 9 financeiro, 10 civil, 5 ambiental, 3 trabalho, 5 previdenciário, 15 processo civil e 3 de direito processual do trabalho. O tempo de duração vai ser o mesmo e esse é o panorama que nós temos. A nota de corte do último concurso foi de 75 pontos. Foram 300 candidatos aprovados para a segunda fase do concurso. Eu gosto de estabelecer uma meta que seja uma meta segura. Uma meta segura é aquela que você consegue começar a estudar para a segunda fase tranquilo, sem estar preocupado com eventuais anulações ou alterações de gabarito. Então, o candidato que fez 75 pontos, ele com certeza ficou nessa margem aí de perigo e não tem segurança suficiente para avançar para a próxima etapa. E aí ele não sabe se compra ali o curso de segunda fase, ele fica sem saber se vai comprar o vadimécum da segunda fase. Então, essa é a zona de perigo que a gente tem que evitar, tendo em vista o curto lapso de tempo entre a primeira e a segunda fase do concurso. Então, o parâmetro que eu estabeleci aqui para vocês é o de 78% da prova, ou seja, uma margem de 3 pontos acima do corte. Dentro desse panorama, é interessante saber como deve ficar a margem de acerto, ou como ficou, na verdade, a margem de acerto no último concurso, e como devemos estabelecer uma meta e um panorama a partir das individualidades de cada um. Então, por exemplo, direito constitucional normalmente é uma disciplina que os alunos acertam bem. Eles têm um bom desempenho nas provas de direito constitucional. Mas, na última prova da PGE Goiás, vários candidatos que obtiveram êxito na primeira etapa acertaram 9, 10 questões, um total de 15. Então, houve um considerável número de erros, digamos assim, na prova de direito constitucional. Aqui começa a primeira análise da prova e devemos entender o porquê de os candidatos terem tido uma nota abaixo do esperado em direito constitucional, tendo em vista que se trata de uma matéria de predileção dos alunos. Então, no último concurso, o que é que pegou? O que é que... Então, por que na prova de direito constitucional nós tivemos aí um baixo percentual de acertos dos candidatos que prestaram o último concurso? Primeiro que foram 7 questões que exigiram conhecimento de legislação local. 5 questões envolvendo a Constituição do Estado de Goiás e 2 questões envolvendo outras leis esparsas, uma da lei orgânica e uma da lei de mediação, arbitragem e conciliação.